Voltamos com o Globo Esporte. Bidu vai assistir o Globo Esporte de perto aqui. A gente vai falar dos outros times aqui. Bidu, Losetti, vamos falar desse jogo sonolento do Palmeiras. A gente vai mostrar aí o gol do Botafogo, né? O Palmeiras perdeu pro Botafogo de Ribeirão Preto. Ontem lá em Ribeirão Preto, né? Nesse chute de fora aí. Losetti, o torcedor palmeirense, ele tem que se preocupar com esse começo de ano meio instável? Ou até, a gente vai até mostrar o campinho aqui, ó. O número de jogadores da base que o Abel usou, bastante, né? Um time praticamente reserva aqui. O palmeirense, ele tem que se preocupar ou realmente o Abel tá fazendo esses testes? Preocupar eu acho forte. Se o palmeirense estiver preocupado, outros torcedores vão estar muito mais, né? Só a gente olhar para os últimos anos que ele sempre encontrou soluções. O Eric Belé foi titular pela primeira vez, então a gente entende o mau desempenho do time ontem. Podia ter feito mais, tinha alguns jogadores experientes, verdade, principalmente o Vitor Roque na frente. Ele ainda não reeditou a dupla, né? Vitor Roque e Flaco Lopes, ele tem optado por um ou outro nesse início de ano. Talvez até o Vitor Roque ou os dois estarem bem fisicamente, ou até ele encontrar a melhor formação depois dessas mudanças de elenco. Boa, falamos do Abel, então bora ouvi-lo. Eu já vos disse que feijão com arroz é bem simples e mata a fome a muita gente. Portanto, não é preciso ser muito inteligente para perceber que jogadores saíram e que jogadores nós precisamos. É só fazer contas. É olhar para os jogadores, quem saiu, goleiro, quem saiu, zagueiro, quem saiu, ponta, quem saiu, volante, fazer contas. E depois, mas essa responsabilidade não é minha, a minha responsabilidade é de hoje assumir, e tenho que assumir a responsabilidade de uma má exibição num gramado péssimo para as duas equipas. Boa, a gente ouviu o Abel falando aí do elenco, olha lá, ó. Essas foram as saídas, né? O Everton, o Veiga, o Aníbal Moreno, o Michael e o Facundo Torres, e chegou só o Marlon Freitas. Ontem a torcida protestou pedindo o jogador, Losetti. Palmeiras precisa de jogador? Precisa. Bom, o Abel disse, é só fazer conta, e a matemática aqui, se eu disser que não, ela vai me contrariar. Claro que precisa, mas acho que o Palmeiras, e nos últimos anos tem sido assim, não tem feito contratações de jogadores que não chegam para jogar. Ano passado até fez, tanto que desses que saíram, 2 tinham chegado no ano passado, o Facundo e o Michael. Então acho que o Palmeiras precisa tentar encontrar reforços que possam de fato colaborar com o time titular e ter uma vida mais longa no time, como vinha acontecendo com aqueles jogadores históricos que ficaram tanto tempo. Muita gente perguntando também se vai ter reforço no Palmeiras, porque ontem o Abel deu até uma cobrada. Dá pra falar que ele cobrou, não dá? Dá pra falar, com certeza. Porque ele falou, é uma conta fácil, não foi o que ele falou? É só você ver o número de jogadores que saíram e chegou só o Marlon. Então foi um recado que o Abel deu, não foi, né? Quantas vezes ele já fez isso? 2 vezes por semana em cada entrevista. Por que as pessoas se espantam com isso ainda? Mas ele quer, né? E o Palmeiras vai atrás. A questão, você vai saber se vai concretizar essas negociações no andamento. A gente fala de Arias, Almada não vem, que muita gente pergunta, Almada vem? Não, Almada próprio já falou que não vem pro Palmeiras. Quer um zagueiro. Então, tem muito desenrolar ainda. O problema é que a janela europeia fecha hoje, na maioria das grandes ligas. Então, a ver quem chega. Porque aí, se, por exemplo, o Palmeiras contratar, é assim, não é, Bruno Andrade? Se o Palmeiras contratar, por exemplo, o Arias, aí o Wolverhampton não consegue repor, não é isso, Bruno? Mas repôs já, né? Já tem? Não, o Wolverhampton já repôs um eventual substituto, né? Eu não vou falar que é um substituto, porque o Arias continua vinculado ao Wolves. Aliás, o mercado fecha hoje no futebol inglês, na Premier League. Aliás, fecha em praticamente todos os grandes todas as grandes janelas do futebol europeu fecham hoje. Itália, França, Inglaterra, Alemanha, etc. Então, o Wolverhampton já se organizou, já contratou um eventual substituto, o que dá uma certa esperança, um respiro maior para o Palmeiras, quem sabe, avançar pelo Arias. Eu vou confirmar o nome dos jogadores, esqueci, mas acho que é o Ángel Correia ou Alex Correia. Agora não me recordo o nome, perdão. Vou confirmar aqui, mas o Wolverhampton já contratou. O Gomes? Ángel Gomes, isso. Ángel Gomes, obrigado, Hernan, é isso. Mas isso, então... já contratou, então tem ali o substituto se for preciso. E o Palmeiras tiver ali... Não tem mais pressa. Não no mercado, né? Tem pressa mais numa questão tática e técnica. Mas aí vamos para a parte prática, né? O que muda isso em relação à vinda do Arias para o Palmeiras? Isso, era isso que eu ia perguntar. Não muda muita coisa. Porque, primeiro, você não tem uma definição do Arias sobre voltar ao Brasil. A resposta para essa pergunta do milhão é muito simples. O Arias quer voltar ao futebol brasileiro agora? Não se tem uma resposta. Essa é a questão toda. No momento,
não se tem uma resposta. Então, diferente, por exemplo, do que a gente viu na semana passada, que era um desejo do Paquetá voltar ao futebol brasileiro. Óbvio. Que ele fez toda a força para voltar, não é isso? Aí vamos lá. Vamos transferir para o Nino. Nino, toparia voltar agora? Por mais que muita gente fale, não sei o quê, Nino toparia voltar agora. Mas, o que tem? É o Zenit não querendo negociar. E o Nino não vai forçar uma saída. Nino tem contrato, o Zenit não quer negociar, Nino se representa, treina, vai para a pré-temporada russa. Ótimo. Tem contrato, é um cara que está lá e é um trabalhador, é um funcionário do clube, é um jogador que está sob contrato, vai voltar lá e está lá. Se tivesse uma negociação aberta e o Zenit falasse, Nino, te interessa esse mercado, te interessa voltar Fluminense, Palmeiras, lá? Vamos negociar, portas abertas. No caso do Arias, o primeiro passo é o grande problema. Que o Arias ainda não está convencido. Ele deu entrevista pro Senise falando, cara, estou muito bem adaptado aqui e tal. Não quero voltar. Porque assim, qual que era o grande sonho do Arias? Jogar no futebol europeu. Ele, quando foi campeão com o Fluminense, lá com o Mário Bittencourt, ele tinha um acerto. Cara, meu grande sonho é jogar na Europa, me libera. Porque o Mário Bittencourt, o Fluminense não queria liberar o Arias. O Arias era o melhor jogador do futebol brasileiro, praticamente em atividade. Sim. É o melhor jogador do Fluminense no Mundial. E aí foi um acerto e um bom negócio, um ótimo negócio para o Fluminense. E aí houve esse acordo, liberou, entendeu? Então assim, hoje não há uma convicção. Pô, o cara ficou 6 meses, quase que não deu tempo de falar deu certo ou deu errado. E começou a marcar gol agora na Wolverhampton. E outra coisa, além disso, tem a questão do Fluminense, né? Porque se o Arias quiser... vou voltar pro Brasil. O Eliel mandou aqui, Felipe, pra você. O Nino e o Arias voltam pro Fluminense. O Flu ganhou ontem mais um clássico, Felipe. Ganhou mais um clássico. Ganhou do Fogão. Ganhou do Fogão. E tem mais detalhe de reforço do Fluminense. Fala. Mas só complementando o Arias. O Arias topa voltar pro Brasil. Além de ter a concorrência ali do Palmeiras querendo, tem o Fluminense que tem uma preferência num possível retorno, entendeu? Tem mais essa questão. Aquela questão Sim. que se o Palmeiras fizer uma oferta e o Fluminense cobrir, ele vai pro Flu, não é isso? Exato. Não é fácil. Os reforços que o Palmeiras está tentando na janela não são jogadores fáceis. E vamos combinar, né? É tiro grande, é jogador grande. O Flamengo trouxe o Paquetá. Cara, o Paquetá tem identificação com o Flamengo, ele queria vir e o West Ham topou negociar. E topou negociar enfiando a faca no Flamengo. 40 milhões de euros. Entendeu? É tipo assim, vamos pensar daqui a uns anos, um Estevão ou um Hendrick voltando. A relação com Gabriel Jesus. Vamos botar o Gabriel Jesus, é mais palpável. Um Gabriel Jesus voltando pro Brasil. É muito mais palpável pro Palmeiras pela relação. E porque o Gabriel sempre fala que quando voltar pro Brasil quer voltar pro Palmeiras, quando o Lucas Moura voltou pro Brasil, voltou pro São Paulo pela relação. E como o Arias já falou que também, se voltasse pro Brasil, teria uma preferência pelo Fluminense também. Citou o Palmeiras, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras perdeu do Botafogo, jogando mal. Tudo bem, tava com um time muito reserva, tal, muito mexido e tal. Né? Entraram alguns caras lá, né? Então, quando entrou a tropa de choque... Faltando 30 minutos. Mas parece que teve um recado velado ali de Abel Ferreira para dentro do Palmeiras? Não, o Abel Ferreira velado não. Ele foi direto e reto para a diretoria do Palmeiras. Foi um dos movimentos mais diretos que eu vi do Abel contra a própria diretoria nos últimos anos. Porque a gente já tinha visto o Abel comparar situações, então falava... eu não tenho jogador pronto, os outros times têm, mas meio que num sentido de compreensão. A gente tem um orçamento menor. Dessa vez ele foi muito claro e foi assim, dentro do Anderson Barros e dentro da Leila, como diz a expressão atual aí, porque o Abel fez o quê? É muito claro para mim, se eu perdi 5 jogadores, precisam chegar 5 jogadores, mas eu não posso falar nada. E ainda deu uma indireta para Leila, que foi, porque a última vez que eu fui falar de arbitragem eu tive que aguentar nas orelhas. Então assim, se isso não é direta, assim, deu para deixar bem claro que fique absolutamente cristalino. Eu sei que o Abel Ferreira tem culpa de absolutamente tudo que acontece como comandante.
Então o desempenho aquém do Palmeiras, inclusive ontem com reserva, o Abel acaba tendo responsabilidade. Ontem um time não tinha um armador, era o time reserva, mas não tinha um cara que tentasse criar jogadas para o Palmeiras. Então óbvio que o Abel tem culpa nesse sentido. Mas eu não esperava uma apresentação coletiva brilhante ontem. Eu acho que, aliás, aquela história que você fala sobre a estratégia correta, planejamento correto e execução ruim, eu acho que foi ontem o que o Palmeiras fez. O Palmeiras fez certo em colocar o time reserva ontem. Já está praticamente classificado no Paulista e tem jogo contra o Vitória na quarta e contra o Corinthians no domingo, que são jogos muito mais importantes do que esse contra o Botafogo. Então, se você tem que escolher algum jogo para rifar, digamos assim, era esse jogo contra o Botafogo. Agora, o que eu esperava? Esperava mais individualmente de alguns atletas. O Riquelme, cara a cara, virou a cara e deu um passe totalmente errado. O Luigi perdeu outro gol cara a cara. Então, assim, eu fiquei mais assustado com os erros individuais do que a questão coletiva, porque eu entendo que, embora os caras sejam reservas e eventualmente treinem juntos, uma coisa é treinar de vez em quando, outra coisa é colocar um time inteiro misturado para jogar uma partida competitiva contra um time de interior de São Paulo, que a gente sabe que começa a preparação antes. Agora, é o Paulista que me preocupa? É a atuação desentrosada que preocupa? Não. Para mim, o que preocupa é você olhar para esse elenco e pensar que se quando o Palmeiras tiver 2 ou 3 desfalques, são esses caras que vão ter que entrar num Palmeiras e Flamengo, num Palmeiras e Cruzeiro, vai ter que entrar o Eric Belé, vai ter que entrar o Riquelme, sendo que, lembremos, o Abel Ferreira terminou o ano dizendo: meu time tem excesso de irreverência, falta experiência, vamos corrigir isso. O primeiro movimento parecia que o Palmeiras ia corrigir, trouxe o Marlon Freitas, líder de vestiário, dono do Botafogo, legal, só que parou ali. Enquanto isso, o Palmeiras perdeu o Veiga, o Everton, Mikael, Facundo e chegou um jogador. Então, o que a gente está vendo é, ou a diretoria do Palmeiras está completamente perdida e acha que esse elenco aí vai ser o suficiente, ou eles têm um plano. Em 2, 3 dias vão anunciar um caminhão de reforços que ninguém espera. Então, assim, Danilo, não entendo. Diga, Juca. O nosso sistema possui as funcionalidades ideais para a sua açaiteria, como atendente. você viu que o Victor pediu recuperação judicial? Eu ia fazer essa segunda fala agora sobre isso, Juca, mas pode mandar ver. Não, fale você. Que eu vi que saiu no Globo agora a Miriam Leitão, né? Que foi que deu a jornalista, né? Sobre o Victor pediu recuperação judicial. Victor, que é patrocinador de costas do Palmeiras e de peito da base, porque a base não pode ter casa de apostas. O Palmeiras já tinha, lá atrás, sido alertado, inclusive internamente, sobre riscos da Victor, porque era algo que gerava desconfiança, mas amarraram um contrato que se julgaram juridicamente corretos e seguros. Vamos ver o que vai acontecer agora. Pelo menos por enquanto, não estão atrasados com o pagamento, pelo menos até a última parcela. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Palmeiras corre o risco aí de ter mais um problema para resolver, dessa vez fora de campo. Batemos 7,4 mil likes. O seu emprego tá salvo, Danilo. O emprego do Abel também tá salvo por enquanto. Vai, Arnaldo. Tirone, claro que tá. São discussões diferentes, mas eu vou só avisar que domingo tem Corinthians e Palmeiras. Sim. E essa situação que a gente está falando, eu acho a pergunta do Mauro super pertinente. Você quer ser Corinthians ou quer ser Palmeiras? Óbvio que a resposta é você quer ser Palmeiras. Porém, de 14 meses para cá, tem sido muito melhor para o corintiano do que para o palmeirense, com todas as diferenças que a gente tem elencado aqui. E domingo o bicho vai pegar, meu velho. Domingo o bicho vai pegar, é um jogo do Paulistinha, os dois estão meio classificados, só que na casa do Corinthians, com essa torcida toda, e o Palmeiras vai ter que dar uma resposta no domingo. Pega na faixa. Antes, de novo, vou repetir, o que a federação, presentinho da federação ao Corinthians. Antes, né, a tabela prevê o Palmeiras jogando um jogo para valer de brasileiro contra o Vitória, e o Corinthians vai jogar contra o Capivariano. E no domingo nós temos Corinthians e Palmeiras, né? Então, eu acho... O quê? O Capivariano, Arnaldo Ribeiro, é o melhor time de Capivari. Sim, exatamente. E a mãozinha da federação pro Corinthians na tabela... Mas que coisa louca. Você acha que o Osmar Stabile influencia na Federação Paulista? Mas com certeza, não é pouco não.
Tá? Bom. Aí acho que você, como defensor do Brasileirão, deve achar um absurdo o Corinthians não participar da segunda rodada, né, contra o Atlético, né? Alguma coisa tá errada, né? Alguma coisa tá errada nessa história, né? O Corinthians não participar da segunda rodada do Brasileirão e o Flamengo tem que participar. Por exemplo, alguma coisa tá errada, né? Mas só tô constatando que depois do Capivariano tem Corinthians e Palmeiras. E pro Palmeiras, pro palmeirense, pode ser o da organizada, pode ser o do camarote, pode ser o do amendoim. Esse jogo do final de semana conta pro Abel, conta demais. Conta demais, a gente sabe. Então, na segunda-feira que vem, daqui a uma semana, teremos outro recorde de likes e visualizações, porque teremos, como o Paulista conseguiu amarrar bem essa história, mais um clássico importante. De novo, um Corinthians e Palmeiras. Olha que o Palmeiras ainda ganhou os 2 clássicos, né? Ganhou de São Paulo e de Santos, mas perdeu do Corinthians, nada vai ser lembrado. Galera, e o Palmeiras tá indo atrás de reforços, e agora depois dessa fala do Abel na coletiva, né, após a derrota para o Botafogo, o Palmeiras vai ter que ir em busca mais rápido ainda de contratações. O Abel falou, né, que se tem saída, tem que ter entradas, e é o que não aconteceu, né? O Palmeiras perdeu muitos jogadores e chegou apenas um nessa temporada, chegou apenas o Marlon Freitas, então o Abel tem razão, e ele soltou o verbo, né? Com um time bastante alternativo aí. Ontem o Palmeiras perdeu a segunda no Paulistão, né, galera? Dessa vez foi para o Botafogo de São Paulo, perdeu por 1-0 aí. E logo após a partida em coletivo de imprensa, o técnico Abel Ferreira, ele pediu, né, galera, a chegada de novas contratações à diretoria, após saídas recentes que o elenco teve. O Abel falou o seguinte, galera: isso são conversas que temos internamente. Como sou eu que tenho que dar as caras aqui, as perguntas são pertinentes e não precisa ser muito inteligente para perceber que se tem saídas, tem que ter entradas. Já disse que o arroz com feijão é bem simples e mata a fome de muita gente. Então não precisa ser inteligente para perceber quais jogadores saíram e quais jogadores precisamos. É fazer conta. Quem saiu? Goleiro, zagueiro, ponta, volante? Fazer contas. E aí, né, pessoal, que fala forte do Abel, com certeza uma indireta aí para a Leila, né? E, cara, tem razão. Se você perde 5 jogadores, como é que você só ganha 1? Me fala. Isso é uma desvantagem grotesca. Então, se a Leila perdeu 5 jogadores, tem que trazer mais 5 ou então 3 de alta qualidade. Um time que tem tanto dinheiro aí em caixa e tá desse jeito. O Flamengo investiu demais. O Corinthians mesmo, um grande rival aí do Palmeiras, contratou melhor do que o Palmeiras nessa temporada. Tem condição? Os caras lá fizeram contratações, não gastaram nada, tudo por empréstimo, jogadores até que bom, né? Caio César, Gabriel Paulista, aquele Matheus Pereira do Fortaleza lá. E o Palmeiras aí não contrata ninguém. Todo mundo se reforçando e a Leila lá segurando grana no caixa. Então é complicado. E galera, situação triste também que aconteceu hoje aí, né? A Victor entra com pedido de recuperação judicial por dívida de 4 bilhões. Ou seja, um dos grandes patrocinadores e um dos principais tá com um momento desse. E aí o Palmeiras, querendo ou não, mancha um pouco a sua imagem, né? Porque tá sendo patrocinado por um patrocinador aí que tá em um momento crítico, devendo não sei quantos aí. Então tá complicada a situação do Verdão. Galera, vocês acham aí que o Palmeiras tem que contratar quem? O clube tá num momento delicado aí, um pouco de pressão no Abel, nos jogadores, né? Iniciou o Brasileiro aí empatando, pelo menos venceu 2 clássicos, né? Venceu o Santos e também o São Paulo nessa temporada já. Então, menos mal. O que vocês acham? O Palmeiras tem que contratar quais jogadores? Deixei um pedaço aí do programa Fala Fonte da ESPN Brasil. Falaram que o Nino, ele quer voltar ao Brasil, só que o Zenit não quer vender. Já o John Arias tá naquela incerteza, né? Se volta pro Brasil, continua lá na Europa. O que vocês acham, hein? Quem desses jogadores você acha que o Palmeiras tem que contratar, que o clube tem que trazer? John Arias eu acho que é provável. Nino também. Já o Almada já falou que não quer sair da Espanha, né? Então vamos tentar ir nesses 2 jogadores. São os 2 jogadores que eu acho que daria super certo. John Arias, muito bom de bola. E o Nino também, fazer dupla ali com o Gustavo Gomes seria perfeito. Comenta aí, você aprova a chegada de algum desses jogadores. Sem mais enrolações, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. E até o próximo vídeo, galera.